Irmãos, graças e paz, irmãos. Amém. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo de número 1. Hebreus 10, versos 1. Todos encontraram? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Eu quero meditar com vocês aqui como Cristo como a figura principal no Antigo Testamento. Cristo como a figura principal no Antigo Testamento. Esse texto aqui de Hebreus 10, 1 vai dizer que, tendo a lei a sombra dos bens futuros. Gente, quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que o tempo todo Jesus, ele, como o Novo Testamento não estava escrito ainda, Jesus pregava ele a partir do Antigo. Aproveitando que quando no caminho de Emaús nós vimos que, tendo Jesus aberto as Escrituras, começando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, expunha tudo o que havia a seu respeito nas Sagradas Escrituras. E aí nós vemos Jesus debatendo com os fariseus, e ele diz assim: olha, vós examinai as Escrituras, julgando nelas ter o poder de Deus, mas são as Escrituras que testificam de quem? De mim. E ali ele está falando das Escrituras do Antigo Testamento, que os judeus examinavam. E ele ainda no debate com os fariseus, ele diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou muito. E os judeus entraram em parafuso e dizem: como tu tem menos de 50 anos e diz que é mais velho que Abraão? E Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E o que nós percebemos, irmãos, é que nas Sagradas Escrituras, Cristo ele está revelado de maneira explícita nas profecias, como por exemplo Isaías 53, que fala do servo sofredor, que ele seria ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Salmos 22 fala que ele iria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Miqueias vai dizer que ele iria vir montado no jumentinho. Mas nós também temos um tipo de vamos dizer assim, profecias de arquétipos que fala de Cristo, que são sombras, que são tipos que apontam para Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos ver as páginas do Antigo Testamento meladas de sangue, e essas páginas meladas de sangue, como parecia um caminho de pólvora que iria estourar lá na cruz do Calvário. E que, se você for perceber, irmãos, nós vamos fazer essa viagem hoje olhando para como Jesus ele já estava simbolizado por meio daqueles sacrifícios do Antigo Testamento. E aí nós não vamos abrir, porque eu só tenho meia hora, mas nós vamos falar disso. Por exemplo, quando o capítulo 3 de Gênesis, que vai revelar a entrada do pecado no mundo, ali o capítulo 3 vai mostrar o início do pecado, toda a desgraça que se instalou na história humana, todo o mal que aconteceu. O texto vai dizer que quando o casal eles desobedecem à ordem de Deus, eles resolvem romper com Deus, eles resolvem zerar a vida ali, iniciar um novo estilo de vida. O texto vai dizer que quando Deus se aproxima do casal, eles correm para entre as árvores do jardim,
Mas antes disso, o texto vai mostrar que eles perceberam a sua nudez e eles se esconderam, mas o texto vai dizer que eles providenciaram folhas de figueira para cobrir sua nudez. E o que é que Deus faz? Deus aceita? Não. Deus mata um animal no jardim do Éden. Com aquela roupa daquele animal, Deus os veste, tira aquela folhagem deles e cobre eles da sua nudez. Aquele animal morto no Éden ali, irmãos, ele já simbolizava Cristo Jesus, que seria morto para cobrir da nossa vergonha, para cobrir da nossa falta de justiça própria diante de Deus, falta de uma justiça que pudesse nos cobrir, que satisfizesse a justiça de Cristo, a justiça de Deus. E aquele animal ali morto no Éden, ele pagou um pacto, o preço pela transgressão de um casal. Assim também foi com Cristo Jesus. Ele morre para que com a sua veste de justiça ele pudesse nos cobrir. Então aquele sangue derramado ali no Éden, ele já apontava para Cristo Jesus. Então Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, e o texto vai dizer que um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. E ambos foram levar ofertas, claro, eles já aprenderam com seus pais, levar oferta para Deus. E Caim leva o fruto das ofertas, o sacrifício dele que ele leva para Deus, para ofertar ao Senhor, foi o que a terra dava, foram as frutas, vamos dizer assim, as verduras, e ele oferece a Deus. Deus rejeita a oferta de Caim. E Abel, que era pastor de ovelhas, e o texto dá um detalhe: Abel ofereceu as primícias ao Senhor, deu o melhor que ele tinha. Interessante que não diz que Caim ofereceu as primícias. Caim ele saiu catando o que tinha ali e deu ao Senhor. E o texto vai dizer que Deus rejeita a oferta de um, aceita a oferta de outro, e o texto não diz por quê. Só diz que implicitamente que Abel ofereceu a oferta, as primícias, melhor dizendo. No Novo Testamento é que vai dar a resposta, que vai dizer que o coração de Caim era mau e que ele era do maligno, e que a oferta de Abel veio pela fé. Lá em Hebreus diz isso, diz que a oferta de Abel foi pela fé. E João, na primeira epístola, vai dizer que Caim era do maligno. Então nós entendemos que antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, ele rejeitou o coração de Caim. E a oferta de Abel era uma oferta que agradava ao Senhor. E aí, irmãos, nós podemos ver que aquele animal ali morto na oferta de Abel era um animal que já apontava como arquétipo e como tipo para Jesus Cristo. Porque do jeito que Abel, pela fé, se escondeu por trás do sacrifício do cordeiro, hoje nós, pela fé, nos escondemos por trás do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a história começa a se desdobrar. E aí nós vemos lá na frente Abraão, o pai da nação judaica. Porque o povo judeu, ele não foi um povo escolhido dentre as nações, como se Deus dissesse assim: eu vou escolher esse povo aqui. Não, Deus criou esse povo a partir do nada, a partir de um patriarca
de um senhor barbudo, de uma mulher estéril, e Deus cria esse povo de forma milagrosa. E aí, vocês sabem que Sara tinha um ventre estéril, não poderia dar à luz, e Deus diz: olha, está vendo essas estrelas do céu e as areias do mar, as areias da terra? Assim será a tua descendência. E Sara, de forma zombateira, dentro da tenda ri. Abraão crê, e de forma milagrosa nasce Isaac, o único filho da promessa. Ismael nasceu de Agar, porém não foi da promessa. E em certa altura, Deus pede para que Abraão faça o sacrifício de Isaac. Agora veja o parafuso na mente de Abraão. É como se Deus tivesse se contradizendo. Porque como é que esse que vai perpetuar a minha semente, se eu matar, como é que vai ficar? E Abraão dá um passo de fé e leva Isaac. E sobe no monte. E naquele monte, Isaac faz uma pergunta a Abraão: está aqui o altar, está aqui a lenha, está tudo pronto, mas cadê o sacrifício? E aí Abraão diz: Deus havia de providenciar sacrifício para o holocausto do filho. E na pergunta de Isaac, onde é que está o cordeiro? João Batista vai responder: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa profecia, e nessa, aliás, cena de Gênesis 22, nós podemos dizer que Jesus era uma espécie de Isaac que Deus ia sacrificar. E nós podemos dizer que na hora que Abraão pega o machado, o cutelo, a faca para sacrificar o seu único filho, é como se Deus desse uma pausa e as cortinas naquele momento do teatro da história do universo se fechassem, e centenas de anos depois essa cortina se abrisse, agora em outro monte, não no Monte Moriá, mas no Monte da Caveira, no Gólgota. E quem está ali agora não é mais Isaac, quem está aqui ali é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E é como se o próprio Deus tirasse o cutelo da mão de Abraão e sacrificasse o seu filho. E é curioso que por 3 vezes Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho. Ele diz: o teu único filho. Por 3 vezes em Gênesis 22 ele diz: o teu filho, o teu único filho. Por que tanta redundância? Porque depois de séculos nós escutamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Assim como lá em Gênesis, Deus diz: agora sei que me amas e sei que tem fé, porque tu não me negaste o teu Filho, o teu único Filho. Hoje a Igreja de Cristo olha para Deus e diz assim: Deus meu, agora eu sei que tu nos ama, porque tu não negaste o teu Filho, o teu único Filho, Jesus Cristo. Mas nós podemos também inverter, nós podemos colocar que Isaac era uma espécie de pecador que merecia ser sacrificado, e Jesus Cristo é simbolizado entre o cordeiro que estava entre os arbustos ali, que morreu no lugar de Isaac. E Isaac não foi para ser sacrificado, mas o cordeiro entre os arbustos foi. Nós poderíamos dizer que nós também éramos uma espécie de Isaac que merecia o sacrifício, e que aquele animal entre os arbustos era Cristo Jesus. Mais na frente as histórias começam a se desdobrar. Antes da lei, o povo de Israel está lá no Egito, levando chibatada, escravo de Faraó. E Deus envia 10 pragas, e na 10ª praga, Deus diz assim: olha, o anjo da morte vai passar
e matar todos, exceto aquele que tiver na porta a marca do sangue. E aí Deus começa a dizer o que é que eles têm que fazer: pegar um cordeiro no 10º dia e sacrificá-lo no 14º dia. Por quê? Porque ele ia passar 4 dias sendo observado para saber se não tinha nenhum defeito. E Deus disse: olha, você vai sacrificar, e nas casas onde eu vi o sangue, essas casas não serão mortas. Porém, nas casas que não tiver o sangue, vai ser morto todos os primogênitos. E os israelitas sacrificam o sangue do cordeiro, passam nos umbrais da porta, nos batentes da porta, e naquela noite fatídica, irmãos, Deus matou todos os primogênitos lá do Egito, exceto os que tinham a marca do sangue. Hoje em dia, não muda nada, irmãos. A raça humana toda é pecadora. E se naquela noite Deus dissesse assim: olha, eu vou julgar todos os que têm pecados, os filhos de Israel, tudo ia morrer também, porque eles não eram nada melhor do que o povo do Egito. A única coisa que os salvou foi a marca do sangue. Hoje, se Deus fosse condenar todo mundo, Ele poderia condenar muito bem, porque todo mundo é igual nesse mundo. Mas a única coisa que leva uma parte da raça humana a não ser condenada é porque elas estão sob a marca do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que faz a diferença total. Não é quem pega e quem não quer pega, porque todos pecaram. Não é quem tem mérito e quem não tem, porque ninguém tem mérito dentro de Deus. Na verdade, quando o anjo, na condenação eterna, vai ficar muito patente que o que fez a distinção era pretos e brancos, doutores analfabetos, ricos e pobres, pai de famílias ou desonestos. Não, é o sangue de Jesus que faz a total diferença na vida daqueles que invocam Ele como Salvador. Então vocês percebem, irmãos, que essa marca de sangue eram setas que apontavam, que apontam para Cristo Jesus. Por isso que João diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se naquela noite que o povo de Israel foi liberto lá do Egito, e se depois daquela peregrinação ali no deserto, eles dando voltas e voltas, nós chegássemos para um judeu e acompanhássemos eles naquela peregrinação e cochichássemos a eles, assim: olha, quem são vocês? E para onde é que vocês estão indo? Ele nos diria naquela peregrinação, ele diria: olha, nós somos o povo de Deus, mas antes nós éramos escravos, e o sangue do Cordeiro nos libertou, e agora, embora nós estejamos nesse deserto, nós estamos peregrinando para a terra prometida. Vocês conseguem entender isso como a realidade da igreja hoje? Quem somos nós? Nós dizemos: nós somos o povo da aliança, que antes éramos escravos, mas o sangue de Jesus nos libertou, e embora nós estejamos nesse deserto chamado mundo, nós estamos caminhando para a terra prometida, a Jerusalém celestial. Irmãos, que nós possamos entender que nós somos um povo que estamos aliançados com Deus. Ele fez uma aliança conosco, e essa aliança foi feita na cruz do Calvário, e nós somos um povo peregrinos, nós somos beduínos nesse deserto, nessa terra, e estamos caminhando para Jerusalém celestial. E os que nos segura não é a circuncisão, o que nos segura é a marca do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.